Olá, eu sou o professor Elton Cândido e na aula de Direito Constitucional de hoje nós vamos falar sobre tratados internacionais. Compreender quem deve celebrar esses tratados, se esses tratados são celebrados, obviamente, fora do Brasil, ou ainda que seja aqui, qual é o procedimento para você obedecer a celebração desse tratado com relação às obrigações que o Estado brasileiro resolveu absorver, resolveu aderir. Então é importante porque cai em exame da ordem, ora em direito internacional, ora em direito constitucional, então nós vamos nos ater ali aos principais aspectos sobre direito constitucional. Tá? Tem informações importantíssimas que eu acredito que alguns colegas não saibam, alguns estudantes, alguns acadêmicos. E deixando sempre um abraço para os meus alunos lá da Uniesp Diadema. Tudo bem? Vamos lá. Tratado internacional. Tratado internacional, vamos compreender assim. Quem representa o Brasil lá fora? O presidente. Correto? O presidente. Esse presidente tem algumas atribuições. Então, o presidente no Brasil, como o nosso sistema de governo é o presidencialista, o presidente da República, ele é chefe de governo quando ele está no Brasil, e ele é chefe de Estado, representando o Estado brasileiro quando ele está fora. Então, se o presidente sai do Brasil, celebra um tratado, onde está previsto isso? A gente não pode esquecer que as atribuições do presidente da República estão no artigo 84 da Constituição. Ali nós temos o quê? O que compete privativamente ao presidente da República. Aí vem o 84 e uma série de incisos informando qual é a competência dele privativamente. Aliás, essa competência privativa é tanto para a atuação dele no Brasil, quanto quando ele está fora do país, celebrando um respectivo tratado. Mas já que nós vamos falar hoje sobre tratado, olha que curioso. Isso está no artigo 84, inciso 8. Eu vou ler para vocês. Primeiro caput. Compete privativamente ao presidente da República. Tudo bem? Aí nós vamos. Se você vai lá no inciso 8º, diz o seguinte: celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Aqui tem uma informação importante. Antes de falar sobre tratados, gostaria só de aproveitar por conta da repercussão. Olha só, é competência, se você verificar lá no inciso 9º e 10º, é competência do presidente da República, por exemplo, decretar estado de defesa e decretar estado de sítio. Estou falando isso por conta do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Inciso 10, decretar e executar intervenção federal. Tá? Só para não deixar passar essa informação. Então, no 84 tem um rol de competência do presidente da República. Tudo bem? Então, vamos ficar com o inciso 8º, já que é objeto da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje. Então, o presidente pode celebrar tratados internacionais, convenções, enfim. Primeira informação. Então, a segunda é que esse tratado ele precisa ser referendado pelo Congresso Nacional. Então, uma coisa é o presidente da República sair do Brasil, ir para qualquer país, para um fórum, enfim, e sobre determinado assunto, sobre economia, enfim. E ele resolve celebrar um tratado, onde o Estado brasileiro ele se compromete a cumprir aquelas regras. Perfeito. Você concorda que o presidente saiu do país, celebrou um tratado, mas não se sabe se esse tratado não viola alguma lei, alguma norma constitucional, alguma lei infraconstitucional, ou seja, por isso que o segundo procedimento
o referendo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai apreciar o que o presidente da República celebrou lá fora. Qual documento que ele assinou obrigando o Brasil a cumprir com aquelas obrigações perante a comunidade internacional e outros estados. Aonde está isso? O referendo do Congresso Nacional. Está no artigo 49. Artigo 49, inciso 1. Olha só. É da competência do Congresso Nacional. Exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, depois que o presidente celebra, o Congresso precisa referendar. 49, inciso 1. Referendando, isso vai gerar o quê? Um decreto legislativo. Esse decreto legislativo, aí o terceiro procedimento, esse decreto legislativo ele é encaminhado ao presidente para, mediante decreto presidencial, fazer com que esse documento, celebrado lá fora, ingresse no ordenamento jurídico com o status de uma norma. Tudo bem? Então vou repetir. Eu saio, celebro o contrato, eu volto, o Congresso aprecia. Se não estiver nada errado, não viola nenhuma norma constitucional, infraconstitucional, perfeito? Referenda. Referenda, decreto legislativo. Decreto legislativo encaminha para o presidente para, mediante decreto presidencial, transformar em uma norma. Tudo bem? Mas com relação a tratados internacionais, tem um ponto muito importante, que seria observar o artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 5º, parágrafo 3º. O que diz o artigo 5º, parágrafo 3º? Eu vou ler para vocês, ó. Presta bem atenção. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Então, entender tratado é saber, é fazer a pergunta: o presidente celebrou qual tratado? Se for sobre direitos humanos, vai ter que passar pelo Congresso Nacional? Obviamente que sim. Só que esse referendo do Congresso Nacional sobre direitos humanos, se a aprovação, se o seu quórum, se o seu procedimento for de observar 2 turnos e para cada turno, em cada casa, obtiver 3/5 dos respectivos membros, esse tratado internacional ele vai ingressar no ordenamento jurídico como norma constitucional, no topo da pirâmide. No topo da pirâmide. Porque nós temos o quê? A Constituição Federal. Esse tratado vai ingressar aqui, ó, como norma constitucional. Tudo bem? Se você observar o artigo 5º, parágrafo 3º, esse quórum de aprovação, esse procedimento de aprovação é o mesmo de emenda constitucional. Vá lá no artigo 60 da Constituição que fala sobre emenda. Você vai perceber que é o mesmo procedimento. Emenda para acrescentar ou alterar alguma norma constitucional. Se um tratado segue esse mesmo procedimento, ele também vai ingressar no ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Tudo bem? Então esse é um ponto. Observou o artigo 5º, parágrafo 3º, o tema, o objeto do Tratado de Direitos Humanos foi aprovado dessa forma? Norma constitucional. Agora cuidado. Se não foi aprovado com a observância do artigo 5º, parágrafo 2º, fica a pergunta: vai ingressar com o status de qual norma? Não foi aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Se não foi, ainda que esse tratado internacional seja sobre direitos humanos, ele vai ingressar como uma lei ordinária versando sobre direitos humanos. Tudo bem? Então a regra é
Essa é a regra. É isso que pega no concurso. A regra é: ingressa com status de lei ordinária. Ocorre que, se a aprovação observar o artigo 5º, parágrafo 3º, não vai ser como lei ordinária, vai ser como norma constitucional. E é muito simples, nós só temos um único tratado que ingressou no ordenamento jurídico com esse status de norma constitucional. É um tratado que foi ratificado pelo Brasil, referendado pelo Congresso, que versa sobre direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. É o único tratado que nós temos hoje no Brasil, então fica mais fácil da gente conseguir gravar. Tudo bem? Então, perfeito. Esse tratado de direitos humanos foi aprovado de forma diferente do artigo 5º, parágrafo 3º. Ele vai ingressar como uma norma supralegal, porque já que ele versa sobre direitos humanos, ele vai estar acima das outras leis. Tudo bem? Eu vou verificar se eu consigo colocar uma tabelinha, uma pirâmide, onde você vai verificar que nós temos na pirâmide a Constituição e os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovados pelo artigo 5º, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Lá em cima, no topo. Abaixo, os tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo bem? Não foram aprovados. Abaixo desses tratados, as leis. E abaixo ainda das leis, os atos normativos que a gente chama de infralegais. Então, esse tratado sobre direitos humanos aprovados de forma diferente do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão ingressar no ordenamento jurídico como norma supralegal. Eles vão estar acima das leis e abaixo da Constituição. Tudo bem? Vou verificar se eu conseguir uma pirâmide, uma imagem que ilustre melhor o que eu estou falando. Eu coloco no vídeo para vocês. Tudo bem? Uma coisa importante também é, em se tratando de tratados internacionais, nós temos que lembrar do que é bloco de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando ele vai julgar uma determinada ação, quando foi provocado, ele tem que analisar hoje o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. O que seria o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade significa analisar o texto constitucional, o que diz a norma, seja ela regra ou princípio, o que diz a norma, o que consta lá na Constituição, primeiro. Segundo, viola algum princípio constitucional? Existe algum princípio constitucional? Esse princípio tem que ser obedecido. Tudo bem? Eu não posso violar princípios. Terceiro, isso que eu estou julgando aqui, STF, isso que eu estou julgando, viola algum tratado internacional, mas um tratado internacional que foi aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º? Isso é chamado bloco de constitucionalidade. É uma análise mais ampla e complexa na hora de você julgar, na hora do Supremo julgar. Tudo bem? Só para encerrar a aula de hoje, claro que nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente, mas nós temos os controles de constitucionalidade e os controles de convencionalidade. Controle de constitucionalidade, vamos estudar lá na frente, que é ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ação interventiva, arguição do descumprimento de preceito fundamental. Isso é controle de constitucionalidade. Mas existe também o controle de convencionalidade. O que seria o controle de convencionalidade? É avaliar quais são as leis que são compatíveis com os tratados supralegais. Eu não acabei de dizer que na pirâmide Constituição, tratados internacionais, artigo 5º, parágrafo 3º, e abaixo tem os tratados que não foram aprovados, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, esses tratados são supralegais. As leis que estão abaixo desse tratado precisam ser compatíveis com esse tratado.
sob pena de serem declaradas inconstitucionais também. Olha quanta informação sobre tratado. Vamos estudar, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acesse meu portal, Prof. Elton Cândido, faça sua inscrição, dá o seu joinha, faça comentários, ainda que para melhorar os vídeos, enfim, com mais informações, e divulguem, porque é de conhecimento, de domínio público. Faça o que você quiser com o vídeo para ampliar o nosso conhecimento, tudo é válido, correto? Então, vamos buscar? Estuda até desmaiar. Beijo.